Esse lugar que fica na Ásia tem relação com os portugueses e com o Brasil. E não estamos falando de Macau, que fica na China. É um país que tem provavelmente a mesma idade que o seu avô e tem evidências de assentamentos pré-históricos de cerca de 125 mil anos. Ele é um país que fica na parte meridional da Ásia e tendo como o turismo um dos principais pilares da economia. Estamos falando do Sri Lanka. O Sri Lanka é um país que fica próximo à Índia e o arquipélago das Ilhas Maldivas, e tem uma história bem antiga que começa no século 6 a.C. Em 543 a.C., de acordo com a crônica de Mahavansha, relatava a chegada do povo singalês junto com o primeiro rei conhecido como Vijaya, que migraram para a ilha a partir de Bengala, que hoje se situa na região onde fica Bangladesh, até a ilha que na época era povoada pelo que hoje são conhecidos como os Vedas. Algumas fontes dizem que os singaleses fundaram a capital de Anuradhapura em 377 a.C. pelo rei Pandu Kabaya, e outras dizem que foi em 543 a.C. pelo primeiro rei Vijaya. E a partir do século 3 a.C., o filho do imperador indiano chamado de Manhidatero converteu o rei Devanampiyatsa ao budismo, isso no ano de 247 a.C. E em 25 a.C. foi realizado um importante comício conhecido como o Quarto Concílio Budista Theravada, que tinha o objetivo de preservar os ensinamentos budistas em escrituras para que não perdessem. E isso veio por causa de um ano em que a fome assolou e matou boa parte dos monges da época. E por isso eles ficaram com medo de que os ensinamentos budistas não fossem passados adiante. E ainda no século 3 a.C., as populações de origem tamês começaram a migrar para a ilha vindo a partir do subcontinente indiano e se estabeleceram ao noroeste da ilha. Mas devido à proximidade geográfica, alguns pescadores e marinheiros tamês já frequentavam o local. E com essa presença dos tamês na ilha, gerou uma série de diversos conflitos e guerras, sendo no âmbito territorial, político e religioso. Um desses conflitos foi entre o príncipe Duntungemunun, de origem singalesa, e o rei Elara, de origem tâmil, que ocorreu no século 2 a.C., entre os anos de 161 e 137, e terminou com a vitória do príncipe Duntungemunun sobre o rei Elara, que era descrito como um rei de origem estrangeira, mas justo. E após esses conflitos que duraram séculos entre o século 8 e o século 9, ocorreu uma mudança da capital de Anuradhapura para Polonnaruwa. Devido aos intensos conflitos internos e invasões dos tamês nos séculos passados, Polonnaruwa foi escolhida estrategicamente pelo rei Vijayabhadra. No século X, intensificou-se a chegada dos árabes na ilha para fins comerciais, posição estratégica no Oceano Índico e de abundância de produtos considerados luxuosos como a canela, especiarias, marfim, joias e pérolas. Embora haja relatos de árabes do século 8, eles se estabeleceram na ilha, dando origem aos povos mouros, descendentes de árabes, tamês e singaleses. Hoje são considerados grupo minoritário e praticantes do islamismo. No século XII, o rei chamado de Parakramabahu, ele foi responsável pela expansão da capital de Polonnaruwa e na construção de mosteiros, templos, palácios e grandes obras de irrigação, como por exemplo o Parakramasamudra. Ele também foi importante na derrota dos grupos tamês e na conquista da ilha, unificando a mesma e consequentemente trazendo prosperidade e expansão da religião budista, com vários monumentos como por exemplo o Stupa Kiri Vihara. E também com o seu exército ele fez invasões às regiões sul da Índia e à Birmânia, que fica no atual Myanmar.
No século XV, houve a invasão chinesa ao Sri Lanka, liderada pelo almirante Zheng He da dinastia Ming. Isso foi entre os anos de 1410 e 1411, resultando na dominação temporária da ilha. Os motivos eram, além de impressionar os parceiros comerciais da China no Oceano Índico, também serviam como ponto estratégico na rota comercial para a África Oriental e o Oriente Médio. E o almirante Zheng He, em uma de suas expedições à ilha, capturou o rei da época chamado de Alakeshvara e a sua família, os mandando para a China. E com isso foi colocado um novo rei submisso ao Império Chinês chamado de Parakramanbahu VI, que enviava os tributos recolhidos ao Império Chinês, e o reinado de Parakramanbahu VI foi de 1412 até 1467, concluindo 55 anos como rei. Em 1505, o explorador português Lourenço de Almeida, junto com a sua tripulação, chegam à ilha que antes era chamada de Ceilão e, por causa da invasão chinesa, encontram a ilha dividida em 7 reinos que guerreavam entre si, e eles não teriam condições de conter uma invasão europeia. Então, os portugueses foram até a cidade de Cote e tomaram posse da mesma, e por conta da insegurança na região, eles fundaram a ilha de Colombo por volta do ano de 1517. E estenderam esse controle em boa parte da costa da ilha. E por causa da invasão chinesa, os singaleses em 1592 mudaram a capital para Kandy, que fica no interior da ilha. Com a chegada dos portugueses à ilha, muitos singaleses se converteram ao cristianismo, mas a grande massa budista da ilha odiava os portugueses e por isso aceitava qualquer ajuda que fosse para enfrentar os portugueses. Por isso, no começo do século XVII, com a chegada dos holandeses à ilha, o rei Kandy, chamado de Vimaladar Masurya I, pediu a ajuda do capitão holandês Joris van Spilbergen para enfrentar os portugueses, mas somente em 1638 os neerlandeses atacam um dos acampamentos portugueses e no mesmo ano acontece o ataque ao forte de Batcaola, que marca o fim da presença dos portugueses na ilha. Em 1656, a cidade de Colombo era tomada e em 1660 a ilha estava sob o domínio neerlandês, com exceção do reino de Kandy. Nessa época, os holandeses começaram uma certa perseguição contra as pessoas de religião católica e as demais não sofriam com tal repressão apesar do sucesso neerlandês em tomar a ilha. Vale destacar que os tributos cobrados pelos holandeses eram bem mais pesados que o dos portugueses, o que causava um certo incômodo nas populações do Ceilão. Durante as guerras napoleônicas, em 1796, temendo que a França tomasse posse dos Países Baixos e posteriormente do Ceilão, que era uma grande rota comercial de especiarias e matéria-primas para a África, Oriente Médio e Europa, o Reino Unido invadiu e tomou posse da ilha sem muitas dificuldades. E em 1802, o Ceilão é formalmente integrado ao Reino Unido como colônia. E 12 anos depois, em 1815, a Grã-Bretanha toma posse por completo da ilha, desmanchando o reino de Kandy. Porém, um tratado em 1818 preservou a monarquia de Kandy, porém como dependência da coroa britânica. Os ingleses introduziram o cultivo de chá, café e borracha. Isso fez com que a economia da colônia crescesse a ponto de importar trabalhadores tamils do sul da Índia para trabalhar nas fazendas de café e chá, a ponto da etnia voltar a crescer e se tornar os 10% da população do Sri Lanka. O Império Britânico tinha sua política chamada de dividir para conquistar, que fazia com que favorecesse certos grupos em detrimento de outros, apenas para nutrir a raiva entre a população e continuar comandando a colônia.
No século XX, mais precisamente em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, as lideranças do Ceilão começaram a fazer uma campanha de independência da ilha que, após tratados, acordos diplomáticos e militares, o país toma a sua forma independente, agora sendo chamado de Sri Lanka. Os singaleses e tamils, base da população do Sri Lanka, já tinham uma certa rixa por causa das suas diferenças étnicas e tinha sido fomentada ao longo dos anos pelo Reino Unido, na época em que o Sri Lanka era apenas uma colônia. Até que isso foi gerando conflitos durante os anos e se desencadeou em uma guerra civil. Em 1983, foi quando desencadeou uma grande guerra civil que duraria por anos no Sri Lanka. O motivo, além das desavenças passadas, foi pela libertação da pátria Tamil, ao norte da ilha. Comandado pelos guerrilheiros da minoria Tamil, essa guerra civil durou até 2009. Quando os guerrilheiros perceberam que não poderiam lutar por tanto tempo contra a maioria da população singalesa, negociaram um cessar-fogo com o governo central, fazendo com que a guerra chegasse ao seu fim, trazendo consigo como consequência uma estimativa de cerca de 100 mil mortes nesse conflito, e fazendo com que não ocorressem mais guerras como essa. Em 2022 não houve um conflito armado, mas uma série de protestos muito importantes que fizeram com que mudasse economicamente. Essas manifestações, incentivadas pelos mais jovens, era motivada por causa das condições precárias de vida, e essas manifestações resultaram na renúncia do primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa e posteriormente do presidente do país, o Gotabaya Rajapaksa, também irmão do primeiro-ministro. Então, quem acabou sendo na linha de sucessão tomando posse do cargo de primeiro-ministro foi o Ranil Wickremesinghe, que teve mandatos entre 21 de julho de 2022 até 23 de setembro de 2024. Além de todas essas histórias de conflitos, a geografia do Sri Lanka é marcada por planícies costeiras, o interior montanhoso central, o pico Piduru Talagala, com 2.500 metros de altitude, com a sua capital jurídica e comercial chamada de Colombo, com cerca de 37 a 38 quilômetros quadrados. E a ilha possui cerca de 431 quilômetros de comprimento e 224 quilômetros de largura, dividido entre planícies costeiras baixas, na costa sul e oeste, e uma região montanhosa que fica no centro-sul, com um clima tropical úmido e as temperaturas médias que variam entre 22 a 33 graus na maior parte do país, sendo mais amenas nas áreas de maior altitude, que chegam a 26 graus, que se concentram na região central do território, influenciado por ventos que variam a direção conforme as estações do ano, monções, que têm papel importante na distribuição da umidade e no regime hídrico do país. O relevo do Sri Lanka se divide entre a região central mais elevada e bastante acidentada, vales encaixados e serras. As planícies e regiões de relevo representam cerca de 80% da área do país. A vegetação é caracterizada pelas florestas tropicais e ao norte ficam as florestas que mudam conforme a estação do ano. Enquanto ao sul, as florestas se mantêm consistentes devido à umidade da região. A maior parte dos rios do Sri Lanka é constante e é formada em decorrência de elevados volumes de chuva. Eles têm origem principalmente nas áreas centrais, desaguando no Oceano Índico. O Sri Lanka, de acordo com a ONU, apresenta uma população de 21 milhões de pessoas na ilha. Em função da sua pequena área, o território sri-lankês é densamente povoado, com uma distribuição populacional da ordem de 342,8 habitantes por quilômetro quadrado. A maior parte da população do Sri Lanka vive na zona úmida, se distribuindo ao leste e ao sul. A população do Sri Lanka tinha crescido bastante no século XX,
até que veio a Guerra Civil e mesmo com o encerramento da Guerra Civil em 2009, a taxa de crescimento se tornou baixa com cerca de 0,63%. Isso se deve ao alto número de refugiados que saíram do Sri Lanka, com cerca de 209 mil refugiados em 1991, e esse número baixou para 142 mil refugiados. Em parte econômica, o Sri Lanka é conhecido pelo intenso cultivo, produção e exportação de chás, forte setor têxtil, turismo, mas enfrenta uma lenta recuperação após a Guerra Civil, e tendo como um dos principais empecilhos a sua dívida externa, que chega a 78% do PIB. O PIB sri-lankês é de 83 bilhões de dólares. A maior parte desse montante, 61%, é oriunda de comércio e dos serviços, como bancários e financeiros, seguros e telecomunicações. A indústria responde por 30% da economia e a agropecuária fica com 7%, quase 8%. Além disso, o Sri Lanka tem uma forte conexão com o Brasil no que se diz respeito à colonização dos portugueses, alterando parte do idioma singalês com o sentimento de que o país poderia ter dominado o setor do café na Ásia. E você? O que achou da história desse país? Você visitaria o Sri Lanka? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E para você, um forte abraço.